Fala, mente curiosa. Seja bem-vindo ao Nerdociência, o canal onde exploramos os mistérios do universo com lógica, ciência e um toque de imaginação. Hoje, vamos falar sobre algo que está bem diante dos nossos olhos todas as noites, mas que ainda guarda segredos impressionantes. A Lua. Você já se perguntou por que a Lua tem tantas crateras? Ou por que ela sempre mostra o mesmo lado para a Terra? E mais, será que a Lua pode nos revelar pistas sobre o futuro da exploração espacial? Spoiler, sim, e de um jeito que você nem imagina. Neste vídeo, você vai descobrir como a Lua funciona como uma cápsula do tempo do nosso sistema solar, preservando registros cósmicos que nos ajudam a entender como tudo se formou. Também vamos falar sobre o impacto dela na Terra e como ela pode ser a chave para o futuro da humanidade no espaço. Então, fica comigo até o final, porque o que a ciência já descobriu sobre a Lua pode mudar completamente a sua visão sobre o universo. E se você gosta de explorar o desconhecido, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo incrível do Nerdociência. Vamos nessa? Se você pudesse entrar em uma máquina do tempo e voltar bilhões de anos para ver como o nosso sistema solar se formou, aposto que faria isso na hora. Mas e se eu te dissesse que essa máquina do tempo já existe e está bem acima das nossas cabeças todas as noites? Sim, estou falando da Lua. Ela é como um museu espacial a céu aberto, guardando pistas sobre eventos cósmicos que aconteceram há bilhões de anos. Diferente da Terra, que está sempre passando por mudanças com vento, chuva, vulcões e terremotos, a Lua não tem uma atmosfera densa nem placas tectônicas ativas. Isso significa que tudo o que acontece por lá, como impactos de asteroides e cometas, fica registrado para sempre. Cada cratera na superfície lunar é uma cicatriz do passado, uma evidência de colisões gigantescas que aconteceram quando o sistema solar ainda era um verdadeiro campo de batalha cósmico, com planetas em formação e detritos espaciais voando para todos os lados. Agora, imagina o seguinte: muitas dessas colisões também aconteceram na Terra. A diferença é que por aqui, os ventos, as chuvas e até mesmo a vegetação apagaram essas marcas ao longo do tempo. Já na Lua, onde nada disso acontece, essas marcas ficaram preservadas por bilhões de anos. É como se tivéssemos acesso a um arquivo secreto que nos conta tudo sobre os primeiros dias do sistema solar, sem nenhuma página arrancada. E não para por aí. A composição do solo lunar também nos dá pistas valiosas. Amostras trazidas pelas missões Apollo revelaram que a Lua tem uma grande quantidade de minerais que são comuns na crosta terrestre, mas com algumas diferenças que sugerem eventos violentos no passado. Essa informação foi fundamental para fortalecer a teoria de que a Lua se formou a partir do impacto de um objeto do tamanho de Marte com a Terra primitiva. Ou seja, além de ser nossa companheira no céu noturno, a Lua também é um pedaço da nossa própria história cósmica. Então, da próxima vez que olhar para a Lua, lembre-se: você não está apenas vendo um belo satélite natural brilhando no céu. Você está olhando para um verdadeiro livro de história espacial, um lugar que carrega segredos sobre a origem do nosso planeta e de todo o sistema solar. E se um dia explorarmos a Lua ainda mais a fundo, quem sabe que outras histórias surpreendentes ela ainda tem para nos contar? Você já parou para pensar de onde veio a Lua? Afinal, ela não surgiu ali do nada, como um acessório cósmico para deixar nossas noites mais bonitas. A Lua tem uma história fascinante e, para entendê-la, precisamos voltar no tempo para um momento caótico da formação do nosso planeta. A teoria mais aceita sobre a origem da Lua é chamada de Teoria do Grande Impacto e, sinceramente, se fosse um filme de ficção científica, seria um daqueles cheios de explosões épicas. Imagine a Terra primitiva, ainda em seus primeiros milhões de anos, quando de repente um objeto colossal, do tamanho de Marte, chamado Theia,
colidiu violentamente com o nosso planeta. O impacto foi tão brutal que lançou uma quantidade absurda de detritos para o espaço, formando um anel ao redor da Terra. Com o tempo, esses detritos começaram a se juntar e, como se fosse um grande quebra-cabeça cósmico, eles se fundiram e deram origem à nossa Lua. Agora, a parte mais incrível. A prova dessa teoria está nas próprias rochas lunares. As missões Apollo trouxeram amostras do solo da Lua e, quando os cientistas analisaram, perceberam que sua composição química é muito parecida com a da crosta terrestre. Isso significa que a Lua provavelmente foi formada a partir dos mesmos materiais que compõem a Terra. Ou seja, podemos dizer que a Lua é praticamente um filhote do nosso planeta, um pedaço arrancado dele por um dos eventos mais violentos da sua história. Mas se engana quem pensa que a Lua é só uma lembrança desse impacto. Ela é muito mais do que isso. Sem ela, a vida na Terra seria completamente diferente. A Lua age como um estabilizador para o nosso planeta, mantendo sua inclinação praticamente constante. Se ela não existisse, o eixo da Terra poderia oscilar descontroladamente ao longo do tempo, causando mudanças climáticas extremas e imprevisíveis. Em outras palavras, a Lua é uma espécie de guardiã do equilíbrio terrestre, garantindo que as estações do ano continuem funcionando como conhecemos. Então, da próxima vez que olhar para a Lua, lembre-se, ela não está ali por acaso. Ela é um pedaço do passado violento da Terra, um fragmento de uma colisão que mudou tudo. E mais do que isso, é uma peça essencial para a estabilidade do nosso planeta. Sem ela, talvez a vida como conhecemos nem existisse. Impressionante, não é? Se eu te dissesse que a Lua pode ter sido uma das principais razões para a vida ter prosperado na Terra, você acreditaria? Pois é, nossa vizinha cósmica não é só um enfeite bonito no céu noturno. Sem a Lua, o nosso planeta seria um lugar muito diferente e talvez nem estivéssemos aqui para contar essa história. Para começar, a Lua tem um papel fundamental na regulação do clima da Terra. Como mencionamos antes, ela estabiliza a inclinação do nosso planeta. Sem essa influência gravitacional, o eixo da Terra poderia oscilar descontroladamente ao longo dos milênios. Isso significaria que, em alguns períodos, os polos poderiam estar virados para o Sol, transformando o Ártico em um deserto escaldante e o Equador em um inferno congelado. Esse tipo de mudança climática extrema tornaria a vida muito mais difícil. Imagine tentar desenvolver civilizações enquanto o clima muda drasticamente a cada poucos milhares de anos. Seria um verdadeiro pesadelo. Mas a influência da Lua não para por aí. Ela também é responsável pelas marés, e isso pode ter sido um dos fatores cruciais para o surgimento da vida. Lá no começo da história da Terra, quando os primeiros organismos estavam começando a se desenvolver, as marés criadas pela Lua ajudavam a misturar substâncias químicas nos oceanos rasos. Esse vai e vem das águas pode ter contribuído para a formação das primeiras moléculas orgânicas complexas. Em outras palavras, sem a Lua, talvez a vida tivesse demorado muito mais para aparecer, ou talvez nem tivesse surgido. E não podemos esquecer do impacto das marés ao longo da evolução da vida. As marés criaram zonas de transição entre a terra e o mar, onde algumas das primeiras criaturas começaram a se adaptar a viver fora da água. Se você já viu aquele famoso peixe pré-histórico que deu os primeiros passos na terra firme, saiba que ele só conseguiu isso porque as marés movidas pela Lua criavam ambientes de transição. Ou seja, a Lua pode ter sido uma das maiores influências para a evolução dos seres vivos que eventualmente levaram até nós. Agora, pensa nisso. Se a Lua foi tão importante para a vida na Terra, será que em outros planetas acontece o mesmo? Será que luas em torno de exoplanetas podem indicar a presença de vida? Essa é uma das grandes perguntas que os astrônomos estão tentando responder. E tudo começou aqui, com a nossa Lua,
que, sem falar uma palavra, nos conta uma das histórias mais incríveis do universo. Se tem uma coisa que a Lua já deixou bem clara para nós, é que ela não é apenas um satélite natural bonitão, iluminando nossas noites. Ela pode ser a chave para o futuro da humanidade no espaço. Sim, isso mesmo. A Lua pode ser nosso primeiro grande passo para nos tornarmos uma espécie interplanetária. Desde que a missão Apollo 11 levou os primeiros humanos à superfície lunar em 1969, a Lua tem sido um verdadeiro laboratório natural para testar tecnologias espaciais. Afinal, se quisermos colonizar Marte, primeiro precisamos aprender a sobreviver fora da Terra, e a Lua é o melhor lugar para isso. Ela está relativamente perto, tem um ambiente hostil o suficiente para nos desafiar e ainda guarda recursos que podem ser essenciais para futuras missões. Um dos maiores achados dos últimos anos foi a descoberta de gelo de água nos polos lunares. Isso significa que a Lua pode fornecer um recurso fundamental para os astronautas: água potável. E não só isso. A água pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio, servindo como combustível para foguetes. Em vez de carregar toneladas de combustível da Terra, poderíamos usar a Lua como um posto avançado para abastecimento, reduzindo custos e tornando as viagens espaciais muito mais viáveis. E tem mais. O solo lunar contém uma substância chamada regolito, que pode ser usada para criar estruturas com impressoras 3D. Isso significa que, no futuro, poderemos construir bases lunares utilizando os próprios materiais da Lua, sem precisar levar toneladas de concreto daqui. Já imaginou uma colônia lunar feita com o próprio solo lunar? Parece ficção científica, mas essa tecnologia já está em desenvolvimento. Agora, pensa comigo. Se conseguirmos construir bases na Lua, usá-la como um ponto de parada e aprender a viver por lá, estaremos prontos para explorar ainda mais longe. Marte, luas de Júpiter e Saturno, e quem sabe um dia até outros sistemas estelares. A Lua não é só um vizinho cósmico curioso, ela é um verdadeiro trampolim para o futuro da exploração espacial. Então, da próxima vez que olhar para a Lua, lembre-se, ela não está só lá para deixar o céu bonito, ela pode ser o primeiro endereço da humanidade fora da Terra, e quem sabe, em algumas décadas teremos os primeiros colonos lunares dando aquele pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade de um jeito totalmente novo. A Lua sempre esteve lá, orbitando a Terra, nos fascinando e inspirando mitos, lendas e descobertas científicas. Mas agora sabemos que ela é muito mais do que um simples satélite natural. A Lua é um verdadeiro livro de história cósmica, um registro vivo da formação do nosso sistema solar e um laboratório perfeito para entender não só o passado, mas também o futuro da exploração espacial. Ela nos conta sobre o caos que existia no início do sistema solar, preservando crateras de impactos que moldaram não só a Lua, mas também a Terra. Ela nos ensina sobre a origem do nosso próprio planeta, revelando que já fomos parte de um evento catastrófico que a formou. Ela é uma peça essencial para a estabilidade da Terra, mantendo nosso clima relativamente constante e ajudando no surgimento da vida. E agora, ela se mostra como um degrau essencial para o próximo grande salto da humanidade no espaço. Mas a pergunta que fica é: o que mais a Lua pode nos revelar? Se os humanos voltarem para lá e começarem a explorar com mais profundidade, quais mistérios ainda estão escondidos em sua superfície? Poderia haver algo que ainda não sabemos, algo que pode mudar nosso entendimento sobre a vida, o universo e nosso próprio futuro como espécie? E você, o que acha? Será que um dia vamos ver cidades lunares e humanos vivendo por lá? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ah, e claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no Nerdociência para não perder mais nenhuma curiosidade incrível do universo.
Nos vemos no próximo vídeo.